Nessa simulação de parto em bovinos, iremos demonstrar passo a passo do que o médico veterinário deve fazer para identificar se de fato trata-se de um trabalho de parto ou não. Neste primeiro momento, o histórico do paciente, a queixa do proprietário e os exames clínicos são de extrema importância para que possa diagnosticar se a vaca realmente está em trabalho de parto e se ela apresenta distocia. Saber os sinais vitais de que a vaca ou novilha está em trabalho de parto é importante para determinar se a fêmea vai precisar de assistência ou não. Realizamos exame clínico avaliando os seguintes parâmetros: frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura retal, tempo de preenchimento capilar, hidratação, mucosas, se estão normocoradas, alterações na palpação de linfonodos, para depois fazer a avaliação ginecológica. Nesse segundo momento, para realizarmos o exame ginecológico, utilizamos luvas de procedimento para nossa proteção e do animal, lembrando as luvas desinfetadas com solução antisséptica e também muito bem lubrificadas, realizando também a limpeza do local. Para esse exame ginecológico, realizamos a palpação vaginal, verificando a dilatação de cérvix, de pelve e se o útero apresentava contrações cíclicas recorrentes. Então, através dessa palpação vaginal, verificamos que o feto estava no canal do parto e estava em boa posição, membros dianteiros e cabeça posicionadas. Porém, a vaca estava com dificuldades para extrair o neonato. Precisaria de assistência, pois já havia fechado 40 semanas de gestação, e ultrapassar esse tempo poderia ser um risco para a vaca e para o bezerro também. Então, começamos a preparar o local e a limpeza da região. A cauda deve ser amarrada ao membro do animal, ou como fizemos com a ajuda do colega, segurando para não atrapalhar na hora do parto. Seguindo, então, realizamos a limpeza da vulva com bastante sabão neutro e bastante água, lembrando sempre de usar luvas de procedimento desinfetadas com solução antisséptica e também lubrificando bem as mãos para facilitar na hora do parto. Antes de começarmos o parto, é importante deixar todos os materiais limpos e preparados para o momento. Nesse caso, estamos demonstrando como fazer os ganchos para a extração do feto. Utilizamos 2 cordas, fazendo 4 nós bem firmes para colocarmos em 2 partes do membro do animal. Um nó no boleto e outro abaixo do joelho, para que não machuque ou frature o neonato na hora da tração. Então, após a limpeza, começamos a tracionar o membro flexionado, pegando sempre pelo casco para não ocorrer ruptura uterina. Tracionamos o membro até conseguir colocar as cordas. Também pode ser utilizado correntes obstétricas, colocando nas 2 mãozinhas do feto em 2 partes para na hora da tração não haver ruptura. A força da tração sempre deve ser feita gradualmente, de forma intermitente, para simular o trabalho de contração natural da vaca. Puxar quando ela fizer força, descansa quando ela parar, e assim fazer até a retirada do feto. Na retirada, lembrando, o veterinário sempre deve estar segurando para que ele não caia no chão. Nessa segunda demonstração, identificamos que a vaca apresentava alterações. Tratava-se de um parto distócito, devido ao mau posicionamento do feto. Então, deveria ser realizado o parto com assistência. Realizamos a correção do posicionamento fetal, utilizamos as cordas para colocar nos 2 membros posteriores e começamos a extração, pelos membros posteriores, pois manter ele ali seria arriscado também.
lembrando sempre de colocar as cordas em 2 pontos para não machucar na hora da tração. Após o nascimento do neonato, devemos ter alguns cuidados de imediato, fazendo a desobstrução das vias aéreas, se não tem nenhuma sujeira, nada que possa obstruir o nariz, dentro da boca, estimular o sistema cardiorrespiratório e, se estiver tudo ok com o neonato, se ele estiver vivo, estiver bem, levar até a mãe para fazer o reconhecimento. Após esses cuidados anteriores, o próximo passo é nos cuidados com a ingestão do colostro. O bezerro deve ter a primeira ordenha após o parto, pois é fundamental que haja a transferência das imunoglobulinas para estabelecer a imunidade a ele. Em casos que a vaca não permita, não aceite a ordenha, precisamos colocar o leite em uma mamadeira e fornecer ao bezerro. Ele não poderá ficar sem o consumo do colostro da mãe. Sempre lembrando de posicionar muito bem a cabeça do animal, em mais ou menos um ângulo de 90 graus, pois muito inclinado para baixo ou para cima, ele poderá engasgar.